E de hoje quero falar aqui com vocês sobre o esporte que, assim, será que tem uma possibilidade de fazer uma arena com a Allianz, que inclusive tem parceria com o Palmeiras e tudo mais, até mesmo pela possibilidade de formato, que eu quero comentar aqui com vocês. Tem também a atualização do próprio presidente do clube, o Yuri Romão, indo a São Paulo para captar investimentos, né? Com essa possibilidade que tem, né, da reforma da Ilha do Retiro, que eu já trouxe diversos vídeos aqui no canal. Esse aqui é uma parte atualizando alguns fatos recentes e esse projeto também que poderia acontecer com a Allianz. No final aqui desse vídeo eu deixo outras sugestões de conteúdos que também já trazemos aqui em nosso canal. E até mesmo sobre esse valor levantado, né? Será que poderia ser viável? Até porque, igual eu falei, o presidente está em São Paulo nesse momento, nesse início de agosto, justamente para tratar dessas questões envolvendo um possível investidor, que eu quero comentar com vocês. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal caso você goste desse tipo de conteúdo. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Futebol Team. Conto aí com a ajuda de vocês, torcedores do esporte, para chegarmos aqui 10 mil inscritos e vamos lá pro vídeo. Bom, onde podemos dizer assim que vai ter uma nova Allianz Arena aqui no futebol brasileiro, onde assim, o Allianz Parque atualmente do Palmeiras, que teve as suas reformas, né, completadas lá em 2014, é um dos grandes exemplos de estádios modernos no futebol brasileiro. E o Sport teve algumas especulações na época, no final ainda de 2022, matéria aqui do Globoesporte.com, falando sobre essa chance, né, de ter uma nova empresa, uma construtora para ter essa reforma na Ilha do Retiro, ou até mesmo, por que não, a construção de um estádio do zero, né? E que assim, o Yuri Romão, nessa entrevista ao Globo Esporte, uma das partes, ele fala o seguinte: a grande mudança é que a gente não vai construir o estádio, a gente vai reformar sim a Ilha do Retiro. É um modelo de gestão de clube que me interessa em ver. A gente precisa ver o que tem de bom. Quero inclusive no Atlético Mineiro, que tem um CEO do estádio, que também passou a ser do clube, que ele falou então sobre essa construção de um estádio próprio ou uma reforma, mas que os modelos que ele segue seria justamente essa questão de ter a reforma na Ilha do Retiro, que eu já trouxe também aqui algumas atualizações no canal. E o esporte se inspira em projetos como o Allianz Parque e também o Beira-Rio, e até mesmo por conta disso, né, teve essa especulação e tudo mais de um modelo parecido com o Allianz Parque do Palmeiras, ou por exemplo com a própria empresa, né, a construtora, que inclusive o esporte estava e ainda está disposto, né, a ouvir conversas e propostas de possíveis construtoras para esse projeto de reforma na Ilha do Retiro. E por não ser uma construção do zero, pode ser que acabe diminuindo os interessados, por incrível que pareça. E bom, a Ilha do Retiro não vai ser derrubada, mas ao longo desse último ano o esporte executou obras principalmente nos banheiros, com a retirada e limpeza e instalações também de novas cadeiras, e no caso é um dos setores mais nobres da Ilha do Retiro onde teve essa reforma. E inclusive, né, de acordo com o presidente, não haverá derrubada da Ilha do Retiro. Isso é importante, a ilha não vai ser derrubada. O projeto é fechar um anel e cobrir para tornar uma arena multiuso, ou seja, o esporte tem interesse em não só receber os jogos da equipe, como também em relação a eventos, shows e tudo mais, algo que com certeza aumenta e muito o seu faturamento a longo prazo. E ainda ele completou dizendo o seguinte: nas propostas das construtoras, uma vem com o próprio dinheiro, outra disse que tem parte e vem com o investidor. E a própria XP, que o clube mandatou para ver outras situações, eles têm uma construtora que quer participar do bid. São todas as propostas diferentes, afirma então o Yuri Romão. Ou seja, tem algumas propostas de construtora que gostaria de captar esse dinheiro ao mercado junto com investidores, como por exemplo a própria Arena MRV fez, que no caso seria por meio de CRA, se eu não estiver enganado, que aí poderia ter CRI, né? Então no caso que seria um certificado de recebimento imobiliário, se eu não estiver muito enganado aqui agora de cabeça, que a MRV junto com o Atlético Mineiro fez, né, para ter um valor menor de pegar esse empréstimo junto ao mercado, que pode ser feito tanto com essa emissão para um público geral, por exemplo, se você quiser ter emprestar um dinheiro para a construção da Arena MRV, isso era possível antes da construção do estádio, ou por exemplo, ser um fundo de investimento que vai fazer isso, né? Igual que o próprio Yuri Romão falou. Vai ter um fundo que tem R$1 bilhão que está disposto a investir, aí vai lá, vai dedicar parte desse valor à construção de um estádio, por exemplo. Acaba tendo um retorno bem interessante e melhor do que, por exemplo, pegar um empréstimo junto a uma instituição financeira. Até o próprio Yuri Romão falou um pouco sobre isso, sobre essa possibilidade de pegar esse dinheiro emprestado, que seria de 150 até alguns projetos que ele falava que poderia custar mais do que isso. Só que para pegar esse dinheiro hoje, com certeza teria uma taxa de juros muito alta, por conta do Brasil, né? Tá com uma taxa de juros de 13,25, teve uma queda aí de 0,50, mas nada muito significante. Nos próximos meses deve sim ter esse corte e apesar de cair, a expectativa é de que mantenha, né, essa média aí de, por exemplo, se o Sport for querer pegar hoje no mercado de 20%,
Daqui a um ano, quando essa taxa estiver 10, 9,75, aí podemos esperar, quem sabe, ali um empréstimo de 14, 15, 16%, justamente por ter um pouco mais de risco, e acaba que o Sport ficaria com uma dívida ainda maior, que no caso o Yuri Romão comentou um pouco sobre isso. Bom, onde assim, ele até foi perguntado por que uma arena, né? O Globo Esporte também trouxe essa matéria, que o plano do Yuri Romão nasce da necessidade do esporte diversificar suas fontes de renda para se manter organizado e sustentável, que após uma sequência de temporadas de crise, né, e com uma dívida próxima de 300 milhões de reais, segundo o próprio presidente, de acordo com ele, né, as dívidas é de 300 milhões, as primeiras medidas nesse sentido foram justamente essas negociações para a quadra de tênis, o Sport Bar e o novo restaurante da sede, previsto então que foi lançado nesse início de 2023, que ele falou o seguinte: veja o que aconteceu com o clube após a queda, a gente precisa ter fonte de renda. E de onde vem a renda? Em jogos. O Allianz, que é uma operação distinta do Palmeiras, vai faturar esse ano 148 milhões de reais. Fica um bom dinheiro e o patrimônio continua aí para o Palmeiras, afirmou então nessa entrevista. Bom, onde em agosto de 2023, no início do mês, né, o presidente do clube foi aí, então à cidade de São Paulo para tratar com alguns investidores justamente sobre essa reforma na Ilha do Retiro e quem sabe até mesmo no futuro para se tornar uma SAF, né? Porém, ele falou muito mais sobre isso, sobre ter essa arrecadação e debates, conversas com investidores para uma possível reforma na Ilha do Retiro, que eu já trouxe vídeo aqui no canal, vou deixar na tela final para vocês. Onde o Yuri Romão, que é o presidente, e o vice-presidente financeiro do clube, o Bruno, que eu não vou conseguir pronunciar o nome dele aqui agora, mas os dois foram a São Paulo na última semana, né, com encontro com empresários e executivos do mercado financeiro, possivelmente com a própria XP, né, que tem sede em São Paulo e que já tinha conversas desde o ano passado, quando eu trouxe essa matéria, né, no último capítulo, lá em dezembro de 2022, onde o Yuri Romão, sobre essa ida dele a São Paulo, investidores, Ilha do Retiro, ele falou o seguinte, abre aspas: nossa gestão quer mirar o futuro e o objetivo principal nesse momento, fora das 4 linhas, passa pela reforma da Ilha do Retiro. Entendemos que pela região central onde nosso estádio se encontra, além de Recife ser uma cidade turística, vai fazer com que a gente consiga capitalizar novos negócios e recursos que vão além de um jogo de futebol. E isso pode representar um divisor de águas para o esporte a médio e longo prazo, explicou então o Yuri Romão, algo que eu concordo completamente, tá? Até porque pode, justamente igual foi, ele usou, né, os exemplos de shows e tudo mais que o Allianz recebe todo ano. É óbvio, tudo vai ter alguma desvantagem, porém acaba que se o lucro realmente for muito alto, é mínimo, né? Por exemplo, o Palmeiras ficou quantos jogos que jogou longe do seu estádio por conta de jogos por datas iguais aos shows, né? Em jogos realmente importantes, o que é uns 3, 4 nos últimos 6, 7 anos. Então é algo que, pelo lucro que dá e pela arena novíssima, acho que o torcedor do Palmeiras nem deve questionar, né? Se deveria ou não ter feito a arena com a Allianz, e o esporte vai decidir, né? Então se vai para colado, se vai manter realmente uma arena própria, se vai ter uma ajuda de investidores ou, por exemplo, de uma construtora, isso aí somente com o futuro, né? Para ter certeza. Bom, além disso, essa matéria do DP Sports, crédito aí para o pessoal que trouxe essa entrevista, né? Essa reunião do Yuri Romão com outros pessoal ligados ao mercado financeiro foi importante justamente para tratar até mesmo, quem sabe, para uma SAF no futuro, porque tem planos do esporte para se tornar um clube empresa, inclusive em breve eu tenho interesse de trazer um vídeo aqui no canal sobre isso, e o esporte entende que chegou o momento de o clube voltar a ser protagonista, né, e competir em nível regional contra as equipes de força, né, no futebol do Nordeste, onde ele falou o seguinte: nosso primeiro ano de gestão se baseou na reestruturação administrativa e financeira do clube, e acredito que atingimos isso nesse momento. Agora estamos virando a página e partindo para uma nova fase, né, uma segunda fase, que é mirar o futuro por meio de parcerias sólidas e que consistam, né, numa profunda reformulação do esporte no campo dos negócios. Por isso viemos até São Paulo para prosseguirmos, né, a uma série de tratativas que visam essas mudanças. Bom, então eu quero saber o que você tem a dizer aqui embaixo nos comentários sobre essa possibilidade de ter uma empresa como, por exemplo, a Allianz, né, para ter essa reforma na Ilha do Retiro. Se você quiser conferir o projeto que o Yuri Romão tem em mente para os próximos meses, né, da Ilha do Retiro, clica aqui nesse vídeo e confira. É bem interessante aqui como pode ficar essa reforma. Se você quiser ver também esse aqui, ó, onde trazemos a possibilidade e vários outros projetos de arena do esporte, inclusive de derrubar a Ilha do Retiro, começar em outro local do zero, tá aqui esse vídeo que já trouxemos também no canal. Nos vemos aí então numa próxima. Valeu!